Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha, meu povo, o Atlético, ele tem uma provável escalação para enfrentar o CRB, né? Que é essa escalação que vocês estão vendo aí na tela, que é basicamente a escalação que entrou em campo contra a equipe do Cuiabá. E a gente vai fazer uma avaliação, pontos fortes, pontos fracos, faz sentido, não faz sentido, o que que a gente pode esperar dessa escalação, o que que a gente pode esperar de bom, o que que a gente pode esperar de ruim. Então eu vou direto pro campinho pra gente mexer as peças. Eu quero primeiro botar o Atlético em organização defensiva, pra gente entender o porquê o Atlético, que promete ter uma postura um pouco reativa, ele pode defender melhor. E eu penso muito na ocupação de espaços, tá? A gente, a partir do momento que opta em jogar um bloco mais baixo, é natural que a gente não tenha um cenário de tanta pressão lá em cima, mas a gente fica mais compactado. Talvez seja essa a palavra mais importante do jogo, compactação. Fazer com que os nossos jogadores se defendam próximos. Um errou, por exemplo, Benavides foi ultrapassado, o Mendonça compacta. O Benavides e o Mendonça foram ultrapassados, o Beleze faz a cobertura. Eu acho que o jogo do Atlético ele precisa ter mais esse tipo de coletividade a partir da proximidade dos jogadores, que é algo que eu acho que esse time não apresenta. Então a gente vê muito claramente quem vai estar jogando junto. Luiz Fernando e o Lucas Esquivel, Mendonça e Benavides. Aí você tem numa faixa central Riquelme, Patrick, o próprio Zapelli pode voltar um pouquinho mais quarto dias e com Beleza. Então, assim, é um por todos, todos por um. Eu acho que esse que fica o recado por esse novo processo de marcação do Atlético, por esse cenário que a gente espera ver o Atlético se defendendo de forma mais assintosa, podemos dizer. Agora, falando sobre as peças, eu gosto de algumas permanências no time titular. Eu acho que se a gente for levar em consideração o último jogo, tanto o Riquelme quanto o Arthur Dias eram jogadores que mereciam realmente permanecer na equipe, sabe? Acho que são jogadores tecnicamente que agregam, jogadores que melhoram nossa saída de bola, melhoram nossa rotação de bola. Então, a partir disso, acho que são jogadores que faz todo sentido ficarem no time titular. Assim, e permanecer, assim, não sair de bobeira. Ah, vai voltar um jogador, eles vão sair do time. Não. Acho que de alguma maneira eles estão conquistando uma vaguinha ali, um processo parecido com o que foi do Cauã, né? Vai dar oportunidade e ele vai, aos poucos, demonstrando que pode ser uma peça útil. Então, assim, é mais ou menos isso que eu espero dessa fase defensiva, atacando. Como a gente vem falando, né? O Atlético ele promete usar um pouquinho mais as transições. Então, assim, eu não vejo um Atlético se estruturando tanto no campo de ataque. Então, a fase ofensiva do Atlético, para mim, passa por esses quatro caras, que é basicamente o Bruno Sapelli, o Luiz Fernando, o Mendonça e o Viveiros. E o que que esses caras eles têm que fazer? Principalmente os atacantes, atacar o espaço. Vou pegar a setinha aqui para a gente entender o Mendonça atacando espaço por um lado, o Luiz Fernando atacando espaço pelo outro, o Viveiros atacando espaço na disputa com os zagueiros centrais, você vai ter ali um cenário muito mais favorável para fazer com que esses passes do Bruno Zapelli eles sejam passes que tenham um ponto de encontro, né? Que encontrem o jogador em progressão e a partir do momento que esse jogador esteja em progressão e a gente conseguiu tirar o CRB lá de trás, dando um pouquinho mais a bola para ele, sabendo que o CRB é um time que já tem essa aptidão em ficar com a bola, já tem essa aptidão e essa vontade de ter o controle do jogo, eu acho que a gente tem uma ideia ofensiva muito clara, assim. É uma ideia ofensiva que não é tão elaborada, é verdade, é uma ideia ofensiva que não é tão, assim, complexa de mecanismos e tudo mais. Muito pelo contrário. É uma ideia ofensiva que consiste muito mais num jogo direto, num jogo vertical, num jogo objetivo. E eu espero que isso seja suficiente para o Atlético chegar no gol do adversário, porque eu volto a dizer, é um sistema ofensivo que tem características para isso. É um sistema ofensivo que tem peças suficientes para fazer esse jogo, onde o Zapelli é o arco e você tem três possibilidades de flash. Mendonça, Luiz Fernando e Viveiros, eles têm que sempre ficar ligados, tanto com o impedimento, mas sempre ficar ligados com esse primeiro movimento para receber essa bola longa, com esse primeiro movimento para receber essa bola em progressão, em profundidade, porque é isso que vai fazer, a partir do momento do passe do Zapelli, eles entrarem em condição de finalizar. E eu quero falar
dois setores, duas posições que pra mim vão ser muito importantes, sabe? Que é a situação do Patrick, do Riquelme, do Benavides e do Lucas Esquivel. Benavides e Lucas Esquivel, a partir do momento que o Atlético joga no bloco muito mais baixo, eles vão ter menos presença ofensiva e a gente vai falar muito mais da perspectiva defensiva desses jogadores. Lembrando, recentemente, tanto o Benavides quanto o Lucas Esquivel foram zagueiros no Atlético, tiveram momentos ali realmente fazendo a zaga. Então eu acho que o olhar deles, ainda mais de um time que usa muitos lados do campo com os seus pontas, com o Dada Belmonte, com o Potker, com... Pô, qual é o outro, cara? Eu esqueci, o Thiaguinho. Então, assim, é um time que tem o Everton também, se eu não me engano, o lateral lá que ataca bastante. Então a gente precisa ficar muito atento para que esses caras eles possam fazer partidas seguras que não comprometam o sistema defensivo. Então, se a gente for olhar pro ato de se defender da nossa linha defensiva, eu acho que a gente tem que sempre pensar em se defender com os quatro. Acho que é um jogo pra gente ser um pouquinho mais cauteloso com os avanços dos laterais. Entendo que a presença ofensiva do Benavides, entendo que a presença ofensiva do Esquivel acabem fazendo a diferença, mas eu acho que é pra ser um pouquinho mais cauteloso. E Patrick e Riquelme, eu acho que eles têm uma função muito clara nesse esquema, que é dar o primeiro combate, proteger a entrada da área, é óbvio, mas que eles possam fazer também esse ponto de transição acontecer da melhor maneira possível. Ou seja, Riquelme e Patrick procurarem Bruno Zapelli procurar os atacantes. Então o processo do gol do Atlético, ele consiste muito também nessa quebra de linha dos volantes. E se a gente pegar todas as opções que a gente tem hoje, que dos jogadores que vêm atuando mais como volantes, dos jogadores que o próprio Odair considera volantes mesmo, eu acho que são os jogadores que entregam mais essa capacidade. Enfim, vamos ver o que acontece. Um jogo que o Atlético, apesar da mesma escalação, e eu acho até interessante do Odair dar uma continuidade para uma escalação. Eu acho que a gente vem mudando muito de peças, acho que a gente vem mudando muito de alternativas, mas acho até interessante o Odair buscar um cenário de continuidade e a partir disso ver se o time engrena, se conhecendo melhor, tendo mais conexão, tendo um pouquinho mais de entrosamento, mas é o mesmo time em um comportamento diferente, né? Eu acho que isso precisa ser levado em consideração também. O comportamento do Atlético promete ser outro e com um comportamento diferente a gente vê vários cenários mudando, tanto em questões de entrega individual quanto em questões de entrega coletiva também. Mas alguma esperança exatamente por esse molde de jogo ser um pouquinho diferente. O Atlético se protegendo um pouquinho mais, os adversários atacando um pouquinho mais, pode ser que esse seja o cenário realmente que possa fazer a gente voltar a ganhar jogos na Série B. Aí sabe-se lá o porquê e qual vai ser o cenário que a gente vai voltar a ganhar jogos da Série B assim, buscando a permanência na competição, buscando um acesso para a Série A. Tá muito indefinido nosso futuro, né, meu povo? Mas é isso, tamo junto, forte abraço. É nóis!